Você carrega meu DNA, Aparecida. Carrega minha essência. Por mais que lute contra, você é parte de mim. As palavras de Augusto Albuquerque ecoaram pela sala do tribunal lotada, enquanto ela tremia no banco das testemunhas. Olhe para si mesma, a frieza com que planejou minha queda, a forma calculista como me destruiu. Você é igualzinha a mim, querida filha. Foi então que Aparecida se levantou, as lágrimas misturadas com uma força que nem ela sabia que possuía. É verdade. Talvez eu carregue seu sangue, mas sabe qual é a diferença entre nós? Eu escolho quem ser a cada dia. Você pode ter me dado a vida, mas quem me ensinou a viver foi minha mãe, Maria das Dores. E ela me ensinou que não importa de onde viemos, importa para onde vamos. O silêncio que tomou conta do tribunal foi ensurdecedor. Pela primeira vez na vida, Augusto Albuquerque parecia menor, derrotado. E sabe o que mais? Aparecida continuou, a voz ganhando força. Eu te perdoo, não porque merece, mas porque eu mereço a paz. Olá, meu querido e minha querida. Hoje eu vou continuar aquela história que tocou seu coração. Do sofrimento ao amor. O milionário que a salvou de uma vida de miséria na roça. Parte 3. Se você não assistiu à primeira parte dessa história muito emocionante, clique agora mesmo no card que está aparecendo aqui em cima na sua tela. Ou busque o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Acredite, você precisa conhecer o começo da jornada de Aparecida para entender tudo o que vou te contar agora. Para você que já acompanhou a primeira e a segunda parte, vamos retomar de onde paramos. 2 anos tinham se passado desde que a justiça calou a boca de Augusto Albuquerque nas grades da cadeia. Mas eita que os pesadelos de Aparecida teimavam em não dar sossego. A menina que um dia dormiu no chão de terra batida, agora se remexia inquieta numa cama de casal, numa casa simples, mas digna, que ela mesma comprara com o dinheiro da herança. Era de madrugada quando ela acordou sufocada, as mãos agarrando os lençóis molhados de suor frio, o coração batendo que nem passarinho preso na gaiola, tentando se salvar. No pesadelo maldito, estava de novo naquele porão escuro da mansão dos Albuquerque, e Augusto se aproximava dela com aquelas mãos nojentas, sussurrando: "Você nunca vai escapar de mim, Aparecida. Sangue do meu sangue, você nasceu para ser minha." A voz dele ecoava como trovão distante, misturada com os gritos abafados da menina que ela um dia foi. "Não sou não, maldito!" Ela gritou para o escuro do quarto, as lágrimas descendo quentes pelo rosto magro, mas só ouviu o próprio eco voltando das paredes vazias, junto com o barulho dos próprios soluços que não conseguia controlar. Valente, aquele cachorro fiel que encontrara na tempestade, levantou a cabeça da almofada onde dormia e foi lamber as lágrimas do rosto dela, gemendo baixinho como se entendesse a dor da dona. Aparecida agarrou o bicho com desespero, enterrando o rosto no pelo quente dele. "Tô bem, meu velho companheiro", sussurrou, mentindo para si mesma. Aos 22 anos, ela já parecia carregar o peso de 1000 vidas nas costas, o corpo franzino tremendo que nem vara verde no vento. O relógio na parede marcava 5 da manhã quando ela desistiu de tentar dormir, o corpo todo dolorido como se tivesse apanhado. Levantou-se cambaleando, vestiu uma roupa simples com mãos que não paravam de tremer, e foi para o quintal procurar um pedacinho de paz. O céu ainda estava escuro com umas estrelinhas teimosas que se recusavam a sair de cena, e ela se lembrou da mãe, Maria das Dores, que morreu nos braços dela pedindo perdão por não ter conseguido protegê-la melhor. "Mãe", falou baixinho para o vento da madrugada, a voz embargada de dor, "a senhora tá vendo como sua filha tá? Livre do mal, mas ainda assim prisioneira dos próprios medos? Quando é que essa dor vai parar de roer meu peito, mãe? Quando?" As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez ela deixou escorrer sem limpar. Estava cansada de fingir força que não tinha, cansada de carregar sozinha o peso de tanta desgraça. Às vezes pensava se não teria sido melhor ter morrido junto com a mãe, lá nos tempos da menina, antes de conhecer a maldade toda que esse mundo guardava para as criaturas mais fracas. Foi quando ouviu o barulho do motor lá longe, cortando o silêncio da madrugada como faca. Um carro vinha subindo a estrada de barro que levava à sua propriedade, e o medo gelou suas veias como veneno de cobra. Aparecida sentiu o estômago se apertar num nó apertado. Quem seria aquela hora? Quantas
Pessoas sabiam onde ela morava agora? Será que Augusto tinha mandado alguém atrás dela mesmo da cadeia? Valente rosnou baixinho, os pelos do pescoço se arrepiando como antena que capta perigo mortal. Aparecida correu para dentro de casa, o coração martelando no peito, e pegou a espingarda velha que comprara por precaução. Depois de tudo que passou, depois de ter visto o mal de perto, não ia bobear com a própria vida nunca mais. O carro parou no terreiro levantando poeira, e dela saiu uma mulher magra, de cabelos grisalhos presos num coque desalinhado. Pela luz fraca do farol, Aparecida reconheceu o rosto cansado. Era Dona Carmen, que trabalhava na escola que ela construíra no sertão para honrar a memória da mãe. Dona Aparecida, gritou a mulher, correndo em direção à casa com cara de desespero. Perdoe a hora, mas é urgente, muito urgente. Aparecida baixou a arma, mas não largou, o medo ainda agarrado na garganta como espinho. Que foi, Carmen? Aconteceu algo na escola? Alguma criança se machucou? Não é na escola não, menina. A mulher parou na frente dela, ofegante, os olhos arregalados de medo. É uma carta. Chegou ontem de noite, mas só consegui vir hoje porque meu marido disse que era coisa do demônio e não queria me deixar sair sozinha. Ela estendeu um envelope amarelado, sem remetente, que parecia carregar o peso do mundo. Aparecida o pegou, com mãos trêmulas. Havia algo naquele papel que cheirava a desgraça nova. Quem trouxe essa carta, Carmen? Foi um homem de moto, todo encapuzado que nem alma penada. Chegou na escola no escuro da noite, deixou isso na mesa da diretoria e saiu correndo sem dizer uma palavra sequer. As crianças ficaram com medo, chorando. Aparecida abriu o envelope devagar, como quem mexe em cobra dormindo, o coração batendo tão forte que ela podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Dentro, uma folha com letra miudinha, escrita à mão com tinta que parecia ter sangue misturado. Aparecida, você não me conhece, mas eu sei tudo sobre sua história de sofrimento. Augusto Albuquerque não foi o único monstro nessa terra amaldiçoada. Há outros demônios soltos por aí, fazendo mal a meninas inocentes como você foi um dia. Se quer ajudar a parar essa desgraça, se quer que a dor de sua mãe não tenha sido em vão, encontre-me no cemitério São Francisco, hoje às 6 da tarde. Venha sozinha como eu venho, uma irmã de sofrimento que passou pelo mesmo inferno que você. O papel tremeu entre os dedos gelados de Aparecida e ela sentiu as pernas bambas, como se o chão tivesse virado areia movediça. Carmen a observava com cara de quem via a assombração caminhando entre os vivos. É coisa boa, menina? Ou é desgraça nova batendo à porta? Não sei não, Carmen. Aparecida guardou a carta no bolso da saia, mas podia sentir o papel queimando contra sua perna. Mas vai ser preciso descobrir mesmo que isso me mate de vez. Aquele dia arrastou-se como procissão de defunto, cada hora pesando como pedra no peito de Aparecida. Ela tentou se distrair cuidando da casa, dando comida aos bichos, lendo os livros da faculdade de Direito. No ano que vem, se formaria, se Deus e a vida deixassem. Mas a cabeça não saía daquela carta maldita, e cada vez que fechava os olhos, via imagens terríveis de outras meninas sofrendo nas mãos dos monstros que tinham destruído sua mãe. O medo roía por dentro como praga de cupim. Quem seria essa mulher que dizia conhecer outros demônios como Augusto? E por que escolher logo ela, que já tinha sofrido tanto, para carregar mais essa cruz pesada? Será que não bastava toda a dor que já tinha passado? As mãos tremiam tanto que ela derrubou a xícara de café no chão e, quando se abaixou para juntar os cacos, se cortou num dos pedaços. O sangue pingou vermelho na terra e ela ficou ali olhando, hipnotizada, lembrando do sangue da mãe escorrendo naquela madrugada maldita em que o mundo dela acabou. Quando o sol começou a declinar, pintando o céu daquela cor de caju maduro, Aparecida se arrumou com roupa preta. Se fosse morrer, que ao menos tivesse dignidade. Beijou a testa de Valente e o trancou em casa, o coração doendo como se tivesse sido furado. Se eu não voltar, meu velho, sussurrou para o cachorro que gemia na porta. Você vai ficar com Dona Carmen. Ela cuidará bem de você. O cemitério. São Francisco ficava na saída da cidade. Um lugar que dava arrepio mesmo em dia claro. Aquela hora da tarde, com as sombras crescendo entre os túmulos como dedos de morte, parecia a própria boca do inferno aberta. Aparecida andou devagar entre as sepulturas, cada passo pesando como se carregasse corrente nos pés.
procurando alguém que pudesse ser sua misteriosa correspondente. O vento soprava frio, arrepiando os cabelos da nuca, e ela podia jurar que ouvia sussurros entre as árvores. Foi quando viu, sentada numa lápide antiga como alma penada, uma mulher de uns 35 anos, magra que nem vara de pescar, com olhos fundos que pareciam ter olhado para o inferno e voltado para contar a história. O rosto dela era uma máscara de sofrimento, marcado por rugas que não vinham da idade, mas da dor. "Você é Aparecida?" a mulher perguntou, se levantando com dificuldade, como se cada movimento custasse um pedaço da vida. "Sou eu. E a senhora é Cristina. Cristina das Dores." O nome saiu como um gemido de animal ferido, carregado de uma tristeza que pesava no ar. "E tenho muito que contar para você, menina. Coisas que vão fazer seu coração sangrar de novo." Mas, antes que pudesse continuar, um ruído atrás delas fez as duas se virarem com o susto batendo no peito. Um homem alto, de uns 28 anos, com jaleco branco e cara de médico, caminhava entre os túmulos carregando um buquê de flores, simples como alma boa visitando seus mortos. "Perdão", ele disse, parando a uns metros delas, vendo o medo estampado no rosto das duas. Não queria assustar nem interromper, mas notei que uma das senhoras parece precisar de ajuda médica urgente. Ele olhava diretamente para Cristina, que, de fato, parecia uma sombra de gente, pálida como cera de vela derretida e trêmula como folha no vendaval de outubro. "Não precisa não, doutor", Cristina respondeu, mas a voz falhou como corda de viola arrebentada. "Deixe eu me apresentar." O homem se aproximou com um jeito gentil que lembrava a Aparecida do falecido pai que nunca teve. "Sou Gabriel Moreira, médico, e pela cor da sua pele e o jeito que está respirando, a senhora deveria procurar um hospital hoje mesmo." Aparecida olhou de um para o outro, sentindo que aquele encontro no cemitério, entre os mortos e as sombras, ia ser bem diferente do que esperava. O coração batia forte no peito, misturando medo e uma estranha sensação de que talvez, só talvez, não tivesse que carregar aquela cruz sozinha. E mal sabia ela que Gabriel Moreira entraria na sua vida como chuva abençoada no sertão depois de longa estiagem, transformando tudo, salvando o que ainda podia ser salvo, para sempre. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. O silêncio no cemitério era pesado como pedra de moer. Cristina olhava para Gabriel com desconfiança, enquanto Aparecida tentava entender o que estava acontecendo ali. O doutor, percebendo a tensão, deu um passo para trás. "Desculpem", ele disse, ajeitando o buquê nas mãos. "Vim visitar o túmulo dos meus pais e acabei ouvindo vocês. Se preferirem, eu vou embora." "Não", Cristina falou de repente, a voz saindo rouca como lixa na madeira. "Talvez seja melhor ter uma testemunha para o que vou contar." Ela se virou para Aparecida. "Menina, o que vou te dizer vai doer mais que ferroada de cobra, mas precisa ser dito." Aparecida sentiu o coração acelerar. "Pode falar." Cristina respirou fundo como quem se prepara para mergulhar em água fria. "Há 20 anos eu tinha 15. Morava numa cidadezinha a 2 horas daqui. Lugar pequeno onde todo mundo se conhecia. Foi quando eles chegaram. Ricardo e Augusto Albuquerque. O nome dos irmãos malditos fez Aparecida sentir um calafrio subir pela espinha. Gabriel franziu as sobrancelhas, prestando atenção. Eles vinham fazer negócio de terra, igual fizeram na sua região. Cristina continuou, os olhos perdidos no passado. Ricardo era o que falava manso, cheio de promessa. Augusto ficava sempre observando, quieto, escolhendo. A voz dela falhou. "Me escolheram." "Meu Deus do céu", Aparecida sussurrou. "Levaram 3 meses para me destruir completamente. Me encheram de presente, de conversa doce, até que..." Cristina parou, as mãos tremendo como folha no vendaval. "Uma noite, me chamaram para uma festa numa fazenda isolada. Disse que ia ter música, comida boa." Gabriel se aproximou devagar, tirando um lenço do bolso. "A senhora não precisa continuar se for doloroso demais." "Preciso sim." Cristina pegou o lenço e enxugou os olhos. "Passei 20 anos calada, com medo. Agora não paro mais." Ela olhou direto para Aparecida. Naquela fazenda não tinha festa nenhuma. Só eles dois, algumas garrafas de bebida e eu, uma menina burra que acreditou em conto de príncipe encantado. Aparecida sentia o estômago revirar.
A história da mulher ecoava a tragédia de sua mãe, Maria das Dores. Eles fizeram coisas que nenhuma criatura deveria fazer com outra. Cristina continuou, a voz agora um fio de linha. Depois me ameaçaram. Disseram que se eu abrisse a boca, iam matar minha família toda. Que tinham dinheiro e poder para fazer parecer acidente. E você acreditou, Aparecida murmurou. Acreditei e fiquei calada. Casei logo depois com o primeiro homem que apareceu, para esconder a vergonha. Saí da cidade, mudei de nome, enterrei tudo no fundo da alma. Cristina olhou para o céu que escurecia. Mas tem coisa que não morre, menina. Fica ali, roendo por dentro, igual cupim na madeira. Gabriel observava tudo em silêncio, o rosto grave. Aparecida percebeu que ele entendia de sofrimento. Havia algo nos olhos dele que falava de dor conhecida. Por que resolveu falar agora? Aparecida perguntou. Cristina soltou uma risada amarga. Porque tô morrendo. Câncer no pulmão. Os médicos dão 6 meses, se muito. Ela abriu uma bolsa velha e tirou de dentro um maço de papéis amarelados. E porque descobri que não fui a única. Aparecida arregalou os olhos. Como assim? Eles tinham um sisteminha, sabe? Chegavam numa cidade pequena. Escolhiam as meninas mais pobres, mais sozinhas. Sempre 2 ou 3 por lugar para não chamar atenção. Cristina estendeu os papéis para Aparecida. Tem o nome, endereço, data. Pelo menos 8 mulheres que sei que passaram pela mesma coisa. As mãos de Aparecida tremiam quando pegou os documentos. No topo da primeira folha, escrito com letra cuidadosa, vítimas dos irmãos Albuquerque. Para que a justiça seja feita. Gabriel se aproximou mais. Posso ver? Aparecida olhou para ele, ainda desconfiada. Não conhecia aquele homem de lugar nenhum. Por que o senhor se interessa? Porque trabalho com trauma infantil, ele respondeu, a voz firme. E porque já vi criança destruída por gente poderosa que acha que pode fazer o que quer. Ele pausou. E também porque perdi uma irmã mais nova. Não para os Albuquerque, mas para homem parecido com eles. A sinceridade na voz dele tocou Aparecida. Ela entregou os papéis para Gabriel, que leu rapidamente, o rosto ficando cada vez mais sombrio. Santo Deus, ele murmurou. Isso aqui é evidência de uma rede inteira. É por isso que procurei você, Aparecida, Cristina disse. Você foi a única que teve coragem de enfrentar eles, a única que conseguiu botá-los na cadeia. Augusto tá preso. Ricardo morreu, Aparecida falou. Mas os outros não. Os que ajudavam, os que encobriam, os que recebiam dinheiro para fechar os olhos. Cristina tossiu, uma tosse seca que parecia rasgar o peito. Tem juiz, delegado, político, tudo envolvido. Gabriel guardou os papéis no bolso do jaleco. Precisa levar isso para o Ministério Público. Não, Cristina protestou. Ainda tem gente poderosa envolvida. Se souberem que tô falando, eles não vão fazer nada com você. Aparecida disse, pegando a mão da mulher. Você mesma disse, tem pouco tempo de vida. Que mal podem fazer? Não, é por mim que tenho medo, Cristina sussurrou. É pelas outras, pelas que ainda estão vivas com família, filhos. Ela olhou para os dois. E por você, Aparecida. Se descobrirem que você está mexendo nisso de novo... Um vento frio soprou entre os túmulos, fazendo as folhas secas dançarem como almas penadas. Gabriel olhou para o relógio. Tá escurecendo. Que tal continuarmos essa conversa num lugar mais... seguro? Aparecida pensou rápido. Cristina parecia precisar de ajuda médica urgente, e aqueles papéis eram evidência demais importante para deixar passar. Venham para minha casa, ela disse finalmente. Lá a gente pode conversar direito. Mas enquanto caminhavam em direção aos carros, nenhum dos 3 percebeu a figura escondida atrás do mausoléu maior, observando cada movimento deles com olhos frios como cobra faminta. A caçada tinha recomeçado. Na casa simples de Aparecida, o silêncio pesava como pedra de cemitério. Cristina estava deitada no sofá ofegante, enquanto Gabriel verificava sua pressão com o aparelho que trouxera do carro. Aparecida andava de um lado para o outro, o coração batendo descompassado, os papéis que Cristina trouxera espalhados na mesa como cartas de um jogo macabro. A pressão está muito baixa, Gabriel murmurou preocupado. E essa tosse, há quanto tempo a senhora tem esses sintomas? Desde que descobri a verdade toda, Cristina respondeu, a voz fraca como sussurro de moribunda. Faz uns 6 meses que...
Os médicos disseram que o câncer se espalhou para o corpo todo. Tô vivendo de empréstimo com Deus. Aparecida parou de andar e olhou para a mulher que parecia definhar ali na sua frente. Que verdade, Cristina? Que diabo de verdade é essa que tá te matando por dentro? Cristina tentou se sentar, mas Gabriel a impediu com gentileza. Calma, a senhora precisa descansar. Não tenho tempo para descansar, Cristina protestou, os olhos se enchendo de lágrimas amargas. Não tenho tempo para nada, menina. Por isso, preciso falar tudo agora, antes que a morte me cale para sempre. Gabriel puxou uma cadeira e sentou perto do sofá. Eu também quero ouvir. Trabalho com crianças traumatizadas há 5 anos e já vi muita maldade nesse mundo. Mas o que vocês estão falando parece ser pior que tudo. Aparecida sentou na beirada da poltrona, o corpo todo tenso. Fale, Cristina. Que outros demônios existem por aí? Cristina respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em água gelada. Depois que os irmãos Albuquerque me destruíram, eu fugi daquela cidade como alma penada. Casei rápido com um homem que mal conhecia. Mudei de nome. Tentei enterrar tudo no fundo da alma. Ela tossiu, uma tosse seca que rasgava o peito. Mas o passado é que nem cobra venenosa. Sempre volta para dar o bote. Gabriel se inclinou para frente. Como assim? 3 anos atrás, minha filha mais nova, a Marcela, começou a trabalhar numa empresa de advocacia na capital. Uma firma chique, com nome bonito. Os olhos de Cristina brilharam de ódio. Escritório Silva e Associados. O que eu não sabia é que eles eram parte da mesma rede suja que protegia os Albuquerque. Aparecida sentiu o sangue gelar nas veias. Eles fizeram alguma coisa com sua filha? Fizeram. A palavra saiu como um tiro no silêncio da noite. O doutor Henrique Silva, o dono da firma, é cunhado do juiz que sempre arquivava as denúncias contra os Albuquerque. E ele tem os mesmos gostos podres que aqueles desgraçados tinham. Gabriel cerrou os punhos. Meu Deus do céu. Marcela tinha 19 anos, bonita como flor do campo, inocente como eu era na idade dela. Cristina chorava agora, as lágrimas caindo como chuva em terra seca. Ela começou a chegar em casa estranha, calada, com medo. Eu perguntava o que estava acontecendo, mas ela não falava nada. Aparecida se levantou, incapaz de ficar parada. E depois, uma noite, ela chegou toda machucada, a roupa rasgada, o olhar perdido que nem alma penada. Cristina soluçou. Foi aí que ela me contou tudo. Silva e mais 2 sócios obrigaram ela a fazer coisas terríveis numa festa da empresa. Disseram que se ela falasse alguma coisa, iam destruir a vida dela e a minha também. Gabriel levantou-se bruscamente, o rosto vermelho de raiva. E vocês denunciaram? Tentamos. Cristina riu, mas era uma risada sem graça, cheia de amargura. Fomos na delegacia 3 vezes. Na primeira, o delegado disse que era problema trabalhista. Na segunda, que minha filha podia ter bebido demais e inventado tudo. Na terceira, ela parou, tremendo como folha no vendaval. Na terceira, o quê? Aparecida insistiu, o coração batendo forte no peito. Na terceira, o delegado mostrou pra gente umas fotos. Fotos de Marcela na empresa em situações comprometedoras. Disse que se a gente insistisse com a denúncia, ia espalhar aquelas imagens pela cidade toda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aparecida sentia o estômago revirar de raiva e nojo. Gabriel tinha os punhos cerrados, a mandíbula contraída de ódio. O que aconteceu com Marcela? Gabriel perguntou, a voz saindo rouca. Ela não aguentou a pressão. 2 semanas depois se jogou da ponte do rio. Cristina falou tão baixo que quase não dava para ouvir. 20 anos, meu povo. 20 anos de vida jogados fora por causa desses monstros. Aparecida caiu de joelhos no chão, soluçando. A dor da perda alheia se misturava com sua própria dor, criando um furacão de desespero dentro do peito. Meu Deus, Cristina. Meu Deus do céu. Gabriel se ajoelhou ao lado de Aparecida, pondo a mão no ombro dela. Foi por isso que você procurou. A Aparecida? Foi. Quando soube que ela tinha conseguido botar Augusto na cadeia, tive esperança. Pensei, se essa menina conseguiu enfrentar aqueles demônios e vencer, talvez ainda dê tempo de fazer justiça para Marcela. Cristina tentou se sentar, mas o corpo não obedecia. Mas não é só isso. Descobri que eles têm uma rede inteira. Juízes, delegados, promotores, políticos, tudo comprado, tudo sujo. Gabriel ajudou. Aparecida a se levantar.
Você tem provas. Disso? Tenho. Cristina apontou para a bolsa velha que trouxera. Marcela era esperta. Antes de fazer o que fez, ela conseguiu roubar documentos da empresa. Contratos, recibos de pagamento, conversas gravadas. Tudo guardado numa pendrive que ela escondeu comigo. Aparecida enxugou as lágrimas e foi buscar a bolsa. Dentro, encontrou uma pequena pendrive azul e um caderno cheio de anotações. Isso aqui pode acabar com eles? Pode. Mas também pode acabar com a gente. Cristina tossiu sangue numa toalha. Por isso hesitei tanto tempo. Depois que Marcela morreu, só queria morrer junto. Mas quando descobri que estava doente, que ia morrer mesmo, resolvi que não podia levar esses segredos para o túmulo. Gabriel pegou a pendrive e a olhou como se fosse uma bomba prestes a explodir. Precisa levar isso para o Ministério Público Federal. O estadual pode estar comprometido. E se eles descobrirem que a gente tem isso? Aparecida perguntou, o medo voltando a apertar sua garganta. Já descobriram. Uma voz fria cortou o ar como navalha. Ou vocês acharam que não estavam sendo vigiados? Os 3 se viraram assustados para a porta da cozinha. Ali, encostado no batente com um revólver na mão, estava um homem alto de terno escuro, com cicatriz no rosto que o fazia parecer uma alma penada. Boa noite, senhoras. Doutor. Ele sorriu, mas era um sorriso que gelava o sangue. Vim buscar uma coisa que não pertence a vocês. Aparecida sentiu as pernas bambas. Valente latia desesperado do quintal onde ela o havia deixado. Gabriel se colocou na frente das 2 mulheres, o corpo tenso como mola, prestes a saltar. Quem é você? Gabriel perguntou. Digamos que sou um solucionador de problemas, e vocês 3 viraram um problema muito grande. O homem deu um passo para dentro da sala. Agora vamos facilitar as coisas. Me entreguem a pendrive e os documentos, e talvez eu deixe vocês viverem mais uma noite. Cristina tentou se levantar, mas caiu de volta no sofá. Nunca! Essas provas são a única chance de justiça que minha Marcela vai ter. O homem riu, um som áspero como lixa na madeira. Sua filha tá morta, velha. E vocês vão se juntar a ela se não colaborarem. Foi quando Aparecida viu Gabriel tensionar os músculos, se preparando para alguma coisa. O médico olhou para ela por um segundo, e naquele olhar, ela viu uma determinação que a surpreendeu. Aparecida, Gabriel sussurrou. Quando eu contar até 3, você corre para o quarto e tranca a porta. Mas antes que pudesse contar, o homem levantou a arma, apontando diretamente para o coração de Cristina. Chega de conversa. A pendrive, agora. Use se... Tempo parou como relógio quebrado. O homem armado estava a poucos metros deles, o cano do revólver brilhando sinistro na luz fraca da lamparina. Aparecida sentia o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca, enquanto Gabriel permanecia tenso como animal prestes a atacar. 3. Gabriel sussurrou quase sem mover os lábios. Eu ouvi isso. O homem rosnou dando mais um passo para frente. Vocês estão pensando em fazer alguma besteira? Foi quando aconteceu tudo ao mesmo tempo. Gabriel se jogou para o lado, derrubando a mesa e fazendo os papéis voarem enquanto gritava. Corre, Aparecida! O homem disparou, a bala zunindo perigosa e acertando a parede onde Gabriel estava segundos antes. Aparecida agarrou Cristina pelos braços, tentando ajudá-la a se levantar, mas a mulher doente pesava como saco de farinha molhada. Não consigo. Menina, deixa eu aqui e salva você. Nunca! Aparecida gritou, os olhos cheios de lágrimas de desespero. Não vou deixar você morrer sozinha. Gabriel rolou pelo chão e conseguiu derrubar o homem. Os 2 se debatendo numa luta desesperada. O revólver voou longe, deslizando pelo chão de madeira até parar debaixo do fogão. A pendrive! Cristina gritou, apontando para o local onde havia caído durante a confusão. Pega a pendrive. Aparecida se arrastou pelo chão, as mãos tremendo tanto que mal conseguia pegar o pequeno objeto azul. Atrás dela, Gabriel e o homem continuavam lutando, grunhindo e se estapeando como animais, furiosos. De repente, o homem conseguiu se soltar e correu em direção ao revólver. Gabriel, com o rosto sangrando e a roupa rasgada, se jogou atrás dele. Aparecida, sai daqui, leva a Cristina e vai embora. E você? Ela gritou, o coração despedaçando de ver aquele homem bom se arriscando por elas. Eu resolvo isso. Vai. Mas como fugir com Cristina naquele estado? A mulher mal conseguia ficar em pé, o rosto pálido como pano de mortalha, as forças se esvaindo como água em peneira furada.
foi quando ouviram o barulho de carros chegando no terreiro. Muitos carros. As luzes dos faróis cortaram a escuridão da noite como espadas brilhantes. A cavalaria chegou. O homem riu, mesmo com Gabriel segurando seu braço. Vocês acham que estavam lidando só comigo? Somos uma organização, seus tolos. Aparecida sentiu o mundo desabar. Pela janela via vultos armados se posicionando ao redor da casa. Estavam cercados, presos como ratos numa toca. Meu Deus, o que a gente fez para merecer isso? Ela chorou abraçando Cristina como se fosse a mãe que perdeu cedo demais. Gabriel finalmente conseguiu dominar o homem, sentando em cima dele e prendendo seus braços. Mas o olhar que dirigiu para a janela era de quem sabia que a batalha estava perdida. Quantos são? Ele perguntou, a voz saindo rouca. Suficientes para acabar com vocês. O homem respondeu, cuspindo sangue no chão. Meu chefe não gosta de deixar pontas soltas. De repente, uma voz amplificada ecoou lá de fora. Pessoal da casa, venham para fora com as mãos na cabeça. Tem 1 minuto antes de entrarmos. Aparecida olhou para Gabriel, depois para Cristina, que respirava com dificuldade no sofá. E agora? O que a gente faz? Gabriel se levantou, deixando o homem caído no chão, e veio se ajoelhar na frente dela. A Aparecida, escuta bem, tem uma janela nos fundos do quarto. Você consegue sair por lá com a Cristina? E você? As lágrimas desciam pelo rosto dela como chuva em calha furada. Eu vou ganhar tempo para vocês. Gabriel pegou as mãos trêmulas dela entre as suas, e Aparecida sentiu um calor estranho subir pelo peito. Um sentimento que não conhecia, diferente do medo, diferente da dor. Não, ela sussurrou, não vou te deixar aqui para morrer. A Aparecida, Gabriel falou baixinho, os olhos dele encontrando os dela de um jeito que fez o coração dela bater diferente. Desde que te vi naquele cemitério, chorando por alguém que você nem conhecia direito, soube que você era especial. Uma pessoa que vale a pena proteger. Por quê? Ela perguntou, a voz embargada. Por que se importa comigo? Sou só uma menina quebrada, cheia de cicatriz por dentro. Gabriel levantou a mão e tocou o rosto molhado dela com uma delicadeza que Aparecida nunca tinha sentido antes. Porque você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Porque mesmo, depois de tudo que passou, ainda luta pelos outros, porque... Ele hesitou como se as palavras custassem a sair. Porque também sei o que é ter a alma machucada. Como assim? Meu tio, quando eu tinha 8 anos... Gabriel engoliu em seco, a dor antiga passando pelos olhos dele como sombra. Ele fez comigo o que os Albuquerque fizeram com você e sua mãe. Por isso virei médico para ajudar outras crianças. Aparecida sentiu o mundo parar de novo, mas dessa vez por um motivo diferente. Ali estava alguém que entendia sua dor de verdade, que carregava cicatrizes parecidas com as dela. Gabriel, ela sussurrou. 30 segundos. A voz lá de fora gritou. Vai. Gabriel insistiu. Pega a Cristina e sai pela janela. Eu vou tentar. Segurar eles aqui. Não. Cristina falou do sofá, a voz fraca, mas determinada. Não vão morrer por minha causa. Deixem eu aqui, entreguem a pendrive, salvem suas vidas. Nunca. Aparecida disse, o queixo tremendo, mas a decisão firme no coração. Sua filha merece justiça. Todas as meninas que sofreram merecem. Gabriel olhou para ela com admiração. Você é incrível, sabia? De repente, Aparecida sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma vontade louca de beijar aquele homem que estava disposto a morrer por ela e por uma estranha doente. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouviram passos pesados subindo, na varanda de madeira. Tempo esgotado. A voz gritou. Vamos entrar. Gabriel pegou a pendrive da mão de Aparecida e a escondeu dentro do sapato. Se a gente não sair vivo daqui, ao menos que as provas sobrevivam. A porta da frente explodiu numa chuva de madeira estilhaçada. Homens armados invadiram a casa como praga de gafanhoto, gritando ordens e apontando armas para todos os lados. Binuci. Chão, todo mundo no chão? Aparecida se jogou sobre Cristina, tentando protegê-la com o próprio corpo. Gabriel levantou as mãos, mas permaneceu em pé, como se quisesse ser o alvo principal da raiva deles. Onde estão os documentos? Um homem de terno perguntou, claramente o chefe do grupo. Que documentos? Gabriel respondeu, fingindo não saber. De nada. O homem sorriu frio. Não se façam de tolos. Sabemos que a velha trouxe evidências contra a nossa organização. Não trouxe coisa nenhuma. Cristina mentiu.
a voz saindo como sussurro de moribunda. Ah, é? O homem fez um sinal e 2 capangas agarraram Gabriel pelos braços. Talvez uma demonstração de como tratamos quem não colabora mude suas mentes. Aparecida viu o terror nos olhos de Gabriel e sentiu uma raiva que nunca tinha sentido antes. Não por ela mesma, mas por alguém que amava. E foi nesse momento de desespero total que ela compreendeu. Estava apaixonada por aquele homem corajoso que conhecera há poucas horas. Mas será que teria chance de dizer isso a ele antes que fosse tarde demais? O som de sirenes cortou a noite como gritos de alma penada. O chefe dos bandidos franziu a testa, olhando pela janela com cara de quem tinha visto fantasma. Que diabo é isso? Resmungou, fazendo sinal para os capangas largarem Gabriel. Polícia! Gritou um dos homens que vigiava do lado de fora. Muitos carros estão cercando a casa. Gabriel caiu no chão sangrando da boca, mas um sorriso esperançoso brotou no rosto machucado. Parece que alguém ouviu os tiros e chamou as autoridades. O chefe apontou a arma para a cabeça dele. Vocês armaram uma cilada. Não armamos nada. Aparecida protestou, abraçando Cristina, que respirava com muita dificuldade. A gente não sabia de nada. De repente, uma voz conhecida ecoou lá de fora, amplificada por alto-falante. Aqui é o Dr. Matheus Fontes, do Ministério Público. A casa está cercada. Saiam com as mãos na cabeça. Gabriel arregalou os olhos. Dr. Fontes? Como ele soube? Aparecida sentiu uma pontada de esperança no peito. O Dr. Fontes era o promotor que tinha ajudado a condenar Augusto Albuquerque, um homem íntegro que não se vendia por dinheiro sujo. Alguém os traiu. O chefe rosnou para seus homens. Descubram como... Eles souberam. Chefe, um dos capangas falou nervoso. Temos informação de que o Dr. Fontes não está sozinho. Trouxe gente da Polícia Federal. O rosto do homem empalideceu. Polícia Federal significava que o esquema deles tinha vazado para instâncias superiores, longe do alcance da corrupção local. Maldição, ele praguejou. Peguem os documentos e vamos sair pelos fundos. Não vão encontrar documento nenhum. Cristina falou, a voz fraca, mas desafiadora. Já eram. O chefe se virou para ela com fúria. Onde esconderam? Em lugar que vocês nunca vão achar. Gabriel mentiu, tentando proteger o segredo da pendrive. No sapato. Foi quando a porta dos fundos também explodiu, e policiais federais invadiram a casa gritando ordens. Polícia Federal, todo mundo no chão, mãos na cabeça. O tiroteio que se seguiu foi rápido e brutal. Os bandidos tentaram resistir, mas estavam em desvantagem numérica. Em poucos minutos, todos estavam dominados e algemados. Dr. Fontes entrou. Na casa, o rosto grave, mas aliviado ao ver que Aparecida e Gabriel estavam vivos. Vocês estão bem? Cristina precisa de hospital urgente. Gabriel respondeu, se levantando com dificuldade. Ela está muito mal. O promotor fez sinal para a equipe, médica que aguardava do lado de fora. Como vocês descobriram sobre essa rede? Aparecida olhou para Cristina, que estava sendo colocada numa maca pelos paramédicos. Ela veio me procurar. Perdeu a filha por causa desses monstros. Teresa Albuquerque me ligou. Dr. Fontes explicou. Disse que tinha ouvido rumores de que vocês estavam sendo perseguidos. Pediu para eu investigar e descobrimos que essa organização criminosa tem ramificações por todo o estado. Gabriel tirou a pendrive do sapato e entregou para o promotor. Aqui tem evidências contra eles. A filha da Cristina conseguiu gravar conversas comprometedoras antes de morrer. Dr. Fontes pegou o pequeno objeto como se fosse o santo Graal. Isso pode derrubar uma rede inteira de corrupção. Doutor, Aparecida chamou a voz embargada de emoção. A Marcela, filha da Cristina, ela se matou por causa do que fizeram com ela. Tem como fazer justiça mesmo depois da morte? O promotor assentiu solenemente. Faremos justiça por ela e por todas as outras vítimas. Na ambulância, Aparecida segurou a mão gelada de Cristina. Você conseguiu, Cristina. Conseguiu dar voz para Marcela. Não foi só eu, Cristina sussurrou, os olhos brilhando de lágrimas. Você me deu coragem, menina. Ver uma jovem como você enfrentar os demônios e vencer me fez acreditar que ainda havia esperança. Você vai ficar boa. Aparecida mentiu, sabendo que a mulher estava morrendo. Vai viver para ver esses malditos pagarem. Cristina sorriu fraco. Não vou não, minha filha, mas não importa, já fiz o que tinha que fazer nesse mundo. No hospital, Gabriel cuidou pessoalmente de Cristina
enquanto Aparecida esperava no corredor, o coração apertado de angústia. As enfermeiras iam e vinham com cara preocupada, e ela sabia que a batalha estava perdida. "Como ela tá?" perguntou. Quando Gabriel saiu do quarto, fraca, muito fraca, Gabriel se sentou ao lado dela no banco do corredor. O câncer se espalhou demais. Os pulmões mal funcionam. Aparecida começou a chorar baixinho. É injusto. Depois de tanta luta, de tanta dor, Gabriel pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com delicadeza. "Aparecida, posso te contar uma coisa?" "Pode. Quando eu era criança, depois do que meu tio fez comigo, pensei que nunca ia conseguir confiar em ninguém de novo. Que ia passar a vida toda sozinho, com medo de me aproximar das pessoas." Ele parou, buscando as palavras certas. "Mas hoje, vendo você lutar por uma estranha, se arriscando por ela, percebi que ainda existe bondade no mundo." Aparecida o olhou através das lágrimas. "Gabriel, deixa eu terminar", ele pediu, a voz tremendo de emoção. "Sei que nos conhecemos há pouco tempo, sei que você passou por traumas terríveis, mas quero que saiba que..." Ele respirou fundo. "Que você me fez sentir algo que achei que nunca ia sentir." "O quê?" "Amor verdadeiro." As palavras caíram no silêncio do hospital como pétalas de flor. Aparecida sentiu o coração acelerar, uma mistura de medo e alegria tomando conta do peito. "Gabriel, eu também sinto algo por você", ela confessou, a voz saindo num sussurro. "Mas tenho medo, muito medo." "De quê?" "De me entregar para alguém e descobrir que é mentira, de confiar e ser machucada de novo." As lágrimas voltaram a escorrer. "Já sofri tanto." Gabriel soltou a mão dela e se afastou um pouco. "Entendo, e não vou te pressionar." O gesto fez Aparecida sentir um vazio no peito. "Gabriel, não é que eu não queira..." "Sei disso." Ele sorriu triste. "Mas também sei que você precisa de tempo para curar as feridas da alma, e eu vou esperar pelo tempo que for necessário." Uma enfermeira apareceu no corredor. "Doutor Gabriel, a paciente está pedindo para falar com a senhorita Aparecida." No quarto, Cristina parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. A pele estava amarelada, a respiração irregular. "Aparecida", ela chamou fraco. "Chegue mais perto." "Tô aqui, Cristina. Quero te pedir uma coisa. Quando eu morrer, cuide do Dr. Gabriel." Aparecida franziu a testa. "Como assim?" "Ele é um homem bom, mas também tá machucado por dentro. Vocês dois se merecem." Cristina apertou a mão dela com a pouca força que restava. "Não deixe o medo roubar sua chance de ser feliz." "Cristina, promete?" Aparecida olhou pela janela do quarto, onde Gabriel esperava no corredor, e sentiu o coração bater mais forte. "Prometo." Cristina sorriu pela última vez. "Então posso ir em paz encontrar minha Marcela." E fechou os olhos para sempre, levando consigo os segredos de uma vida inteira de sofrimento, mas deixando para trás a esperança de que a justiça finalmente seria feita. 3 semanas se passaram desde que Cristina fechou os olhos para sempre. O funeral foi simples, mas digno. Aparecida fez questão de que a mulher corajosa tivesse o descanso que merecia. Gabriel esteve ao seu lado o tempo todo, respeitando a dor dela, oferecendo apoio sem cobrar nada em troca. Na casa reconstruída de Aparecida, os bandidos tinham quebrado quase tudo. Ela e Gabriel organizavam os documentos que o Dr. Fontes precisava para o processo. A pendrive de Cristina tinha revelado uma rede de corrupção maior do que qualquer um imaginava. "Olha isso", Gabriel disse, apontando para uma lista de nomes na tela do notebook. 6 juízes, 8 delegados, 4 promotores e 2 prefeitos, todos recebendo dinheiro para abafar casos de abuso. Aparecida sentia o estômago revirar a cada nome descoberto. Quantas meninas sofreram em silêncio por causa desses monstros? As investigações já identificaram pelo menos 15 vítimas. Gabriel respondeu, a voz pesada de tristeza. Algumas ainda vivas, outras que se foram como a Marcela. Valente estava deitado aos pés de Aparecida, mais grudado nela do que nunca. O cachorro parecia sentir que a dona precisava de proteção extra depois de tudo o que aconteceu. "Gabriel", ela disse de repente, sem levantar os olhos dos papéis, "por que você fica aqui comigo? Não tem vida própria, família, outras pessoas que precisam de você?" Gabriel parou de digitar e a olhou. "Tenho sim, minha clínica, meus pacientes pequenos que precisam de ajuda." Ele fez uma pausa. "Mas nenhum deles precisa de mim como você precisa agora."
Eu não preciso de ninguém. Aparecida mentiu. O orgulho, ferido falando mais alto. Sempre me virei sozinha. Sei disso. É uma das coisas que mais admiro em você. Gabriel se levantou e foi até a janela. Mas todo mundo precisa de alguém, Aparecida, mesmo os mais fortes. O silêncio se estendeu, entre eles como ponte quebrada. Aparecida queria dizer tantas coisas, mas as palavras se enroscavam na garganta. O medo de se entregar, de confiar, era maior que a vontade de ser feliz. O toque do telefone quebrou o momento. Era o Dr. Fontes. Aparecida, tenho novidades importantes. A voz do promotor soava animada. A Polícia Federal conseguiu mais evidências. Encontraram um arquivo inteiro na casa do Dr. Henrique Silva. Que tipo de arquivo? Ela perguntou, o coração acelerando. Fotos, vídeos, documentos. Ele documentava tudo, como se fosse troféu. O nojo na voz do promotor era palpável. O monstro mantinha registros de todas as vítimas. Aparecida sentiu as pernas bambearem. Gabriel percebeu e veio segurar seu braço. Dr. Fontes, ela conseguiu falar. Isso significa que temos evidências suficientes para processar toda a rede. Já foram expedidos 23 mandados de prisão. O promotor pausou. Aparecida, você e Gabriel vão ter que depor de novo, como testemunhas principais. Depois que desligou, Aparecida desabou na cadeira, tremendo como folha no vento. A ideia de reviver tudo aquilo, de contar os detalhes horríveis para uma sala cheia de estranhos, fazia seu estômago revirar. Não vou conseguir, ela sussurrou, as lágrimas começando a descer. Não tenho forças para passar por isso de novo. Gabriel se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos trêmulas. Tem sim. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Não sou corajosa, ela explodiu, a dor acumulada finalmente transbordando. Sou uma covarde. Tenho medo de tudo, de todos. Tenho medo até de você. De mim? Gabriel perguntou surpreso. Tenho. Medo de gostar de você e descobrir que é tudo mentira. Que você vai me abandonar quando cansar de cuidar da menina quebrada. As palavras saíam entrecortadas pelos soluços. Tenho medo de ser feliz e ter tudo arrancado de novo. Gabriel soltou as mãos dela e se afastou. Por um momento terrível, Aparecida pensou que ele ia embora. Mas em vez disso, ele tirou a camisa. O que você está fazendo? Ela perguntou confusa. Olha, ele disse simplesmente. O peito de Gabriel estava marcado por cicatrizes antigas. Algumas redondas como de cigarro apagado na pele, outras compridas como cortes de faca. O abdômen mostrava sinais de violência que fizeram Aparecida engasgar de horror. Meu tio fez isso comigo quando eu tinha 8 anos, Gabriel falou, a voz calma, mas carregada de dor antiga. Disse que se eu contasse para alguém, faria pior com minha irmãzinha de 5 anos. Gabriel, se Aparecida sussurrou, as lágrimas agora caindo por ele. Aguentei 3 anos de tortura em silêncio, até que minha mãe descobriu e o expulsou de casa. Ele vestiu a camisa de volta. Pensei que nunca ia conseguir confiar em ninguém. Nunca ia conseguir tocar ou ser tocado sem sentir nojo. E conseguiu? Ainda estou aprendendo. Gabriel voltou a se ajoelhar na frente dela. Mas uma coisa eu sei. Não sou como os homens que machucaram você. E não vou embora só porque você tem medo. Aparecida o olhou através das lágrimas, vendo naqueles olhos bondosos uma sinceridade que a assustava e confortava ao mesmo tempo. Como você faz? Ela perguntou. Como consegue ainda acreditar no amor depois de tanta maldade? Porque conheci você, Gabriel respondeu sem hesitar. Porque vi uma mulher que passou pelo inferno e mesmo assim luta pelos outros. Que mesmo destroçada por dentro, ainda tem compaixão pelos que sofrem. Lentamente, Gabriel estendeu a mão. Posso. Aparecida olhou para a mão dele, depois para o rosto sincero. Com o coração batendo descompassado, entrelaçou os dedos nos dele. Gabriel. Ela sussurrou. Que foi? Posso te contar uma coisa sem você achar que sou louca? Pode. Acho que tô me apaixonando por você. Gabriel sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto machucado. Não é loucura. É milagre. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Aparecida não. Recuou. Fechou os olhos e sentiu os lábios dele tocarem os seus. Um beijo suave como chuva de verão, cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela. Vamos enfrentar esse julgamento juntos? Juntos, ela concordou,
e pela primeira vez em anos a palavra não soou como prisão, mas como libertação. Do lado de fora, Valente latiu alegre, como se entendesse que algo bom tinha acontecido naquela casa que já vira tanta tristeza. O vento trouxe o cheiro de chuva, a primeira chuva depois de meses de estiagem. Era como se até o céu celebrasse o começo de algo novo. Mas nem Aparecida nem Gabriel sabiam que, naquele exato momento, numa cela solitária da penitenciária estadual, Augusto Albuquerque recebia uma visita inesperada. Um homem de terno caro com cicatriz no rosto sussurrava planos sinistros sobre como destruir de vez a vida da moça que ousou desafiar os poderosos. A guerra ainda não tinha acabado, e o golpe final estava sendo preparado nas sombras. A manhã do julgamento chegou carregada de nuvens pesadas, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que estava por vir. Aparecida acordou suada, depois de mais uma noite de pesadelos, onde Augusto a perseguia pelos corredores escuros da prisão, sussurrando ameaças com aquela voz que ainda gelava seu sangue. Gabriel dormira no sofá da sala. Tinha insistido em ficar por perto depois que ela recebera uma carta anônima 3 dias antes, com apenas 4 palavras escritas em tinta vermelha. Você vai pagar caro. Como está se sentindo? Ele perguntou entrando no quarto com uma xícara de café quente, como se fosse morrer. Aparecida respondeu, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a xícara. Gabriel, e se eu não conseguir falar? E se as palavras não saírem? Gabriel sentou na beirada da cama e pegou as mãos geladas dela. Vai conseguir. Você é mais forte que imagina. Não me sinto forte. Me sinto como aquela menina de 17 anos que apanhava e não podia reagir. Mas não é mais aquela menina. Gabriel beijou sua testa com ternura. É uma mulher que enfrentou monstros e venceu, que salvou outras pessoas do mesmo sofrimento. No tribunal, a multidão de jornalistas e curiosos era assustadora. Flashes de câmera disparavam como relâmpagos e Aparecida se sentia exposta, vulnerável como animal ferido, cercado por predadores. Respirem fundo, Dr. Fontes orientou enquanto subiam as escadas. Hoje fazemos história. Derrubamos uma das maiores redes de corrupção que este estado já viu. Dentro da sala, Aparecida sentiu o ar faltar quando viu Augusto Albuquerque na mesa dos réus. Ele estava mais magro, mais velho, mas os olhos continuavam os mesmos, frios, calculistas, cheios de uma maldade que parecia não ter fim. Quando seus olhares se cruzaram, Augusto sorriu. Um sorriso que fez Aparecida sentir como se tivesse 15 anos de novo, small e indefesa. Não olha para ele, Gabriel sussurrou, percebendo seu desconforto. Olha para mim, só para mim. O julgamento começou solene, com o juiz lendo as acusações, uma lista interminável de crimes que fazia o estômago revirar. Quando chamaram Aparecida para depor, suas pernas pareciam feitas de gelatina. No banco das testemunhas, sob os olhares de dezenas de pessoas, ela se sentia completamente exposta. O promotor começou com perguntas simples, ajudando-a a se acalmar. Senhorita Aparecida, pode nos contar como conheceu o réu Augusto Albuquerque? Ele apareceu na nossa casa quando eu tinha 17 anos. Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Disse que era meu tio que queria me ajudar. E como foi essa ajuda? Aparecida olhou para Gabriel buscando força. Ele me comprou. Pagou 600 mil réis para o homem que me criava e me levou como se eu fosse mercadoria. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Augusto se levantou. Objeção. A testemunha está claramente alterando os fatos. Mantenho minha versão. O juiz respondeu. Enquanto Aparecida contava sua história, a vida na mansão, as descobertas sobre seu passado, a morte de seu Tonho, sentia o olhar de Augusto cravado nela como punhal. Ele não demonstrava emoção, mas ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo de quando ele a observava na mansão, planejando algo terrível. Senhorita Aparecida, o advogado de defesa se levantou para o contra-interrogatório. Não é verdade que a senhora inventou essas acusações para se vingar de meu cliente? Afinal, ele lhe deu educação, casa, comida. Inventei? Aparecida sentiu a raiva subir pela garganta. O senhor acha que eu inventaria uma dor dessas? Que eu mentiria? Sobre o que esse homem fez com minha mãe? Sua suposta mãe. Minha mãe, Aparecida gritou se levantando. Minha mãe, que esse monstro e o irmão dele destruíram quando ela tinha apenas 14 anos.
Minha mãe que morreu pedindo perdão por não ter conseguido me proteger melhor. As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas agora eram lágrimas de raiva, de indignação. Todo o sofrimento acumulado se transformara em força. Sente-se, por favor. O juiz pediu gentilmente. Foi quando Augusto pediu para falar. O juiz hesitou, mas concedeu. A Aparecida, ele disse, a voz calma, mas carregada de veneno. Você realmente acredita que pode me destruir? Que pode apagar o sangue que corre nas suas veias? O que o senhor quer dizer? O juiz perguntou. Augusto sorriu friamente. Quero dizer que essa menina é minha filha biológica. O teste de DNA que foi feito prova isso. A bomba explodiu na sala. Jornalistas sussurravam freneticamente. O juiz batia o martelo pedindo ordem. Aparecida sentiu o mundo girar. É mentira! Ela gritou. Os exames estão nos autos. Augusto continuou saboreando cada palavra. Você carrega meu DNA, Aparecida. Carrega minha essência. Por mais que lute contra, você é parte de mim. Não. Aparecida se levantou, tremendo de raiva e dor. Eu não sou você. Nunca vou ser. Olhe para si mesma. Augusto falou, se levantando. Também. A frieza com que planejou minha queda, a calculista forma como me destruiu. Você é igualzinha a mim, querida filha. Mentira! Gabriel gritou da plateia, se levantando. Ela não tem nada de você. Cale-se, Augusto rosnou. Você não conhece essa menina como eu conheço. Não sabe do que ela é capaz quando quer vingança. Aparecida olhou para as pessoas na sala. Algumas com pena, outras com horror, outras ainda com curiosidade mórbida. Sentiu-se pequena, suja, como se realmente carregasse a maldade de Augusto nas veias. Meritíssimo, ela disse, a voz ganhando força. Posso responder? O juiz assentiu. Aparecida se virou para Augusto, encarando-o sem medo pela primeira vez na vida. É verdade. Talvez eu carregue seu sangue. Talvez tenha seus genes correndo nas minhas veias. Mas sabe qual é a diferença entre nós? Augusto franzira a testa, não esperando essa reação. A diferença é que eu escolho quem ser a cada dia. Escolho ser bondosa mesmo depois de tanta maldade. Escolho ajudar outros mesmo depois de tanto sofrimento. Escolho amar mesmo depois de tanta dor. Ela deu um passo à frente. Você pode ter me dado a vida, mas quem me ensinou a viver foi minha mãe, Maria das Dores. E ela me ensinou que não importa de onde viemos, importa para onde vamos. Discurso bonito, Augusto zombou, mas havia algo diferente em seus olhos. E sabe o que mais? Aparecida continuou, sentindo uma força que nunca soubera que possuía. Eu te perdoo. A frase ecoou pela sala como tiro de canhão. Até Augusto pareceu surpreso. Te perdoo não porque merece, mas porque eu mereço a paz. Te perdoo para quebrar essa corrente de ódio que você quer que continue. Aparecida limpou as lágrimas. Você vai morrer na prisão, sozinho e esquecido. Eu vou viver, amar e construir uma família baseada no bem. Augusto tentou responder, mas não saíam palavras. Pela primeira vez, parecia menor, derrotado. Gabriel se aproximou do banco das testemunhas. Posso dizer algo, meritíssimo? Pois, não. Aparecida tem razão. Não importa o sangue que temos, importa o que fazemos com a vida que recebemos. E ela escolheu ser luz onde havia só escuridão. O julgamento continuou, mas o momento decisivo tinha passado. Augusto fora desmascarado não apenas como criminoso, mas como um homem vazio, incapaz de destroçar a mulher forte que Aparecida se tornara. Quando a sentença foi lida, prisão perpétua para Augusto e toda a sua rede, Aparecida não sentiu alegria, apenas alívio. A guerra tinha acabado, finalmente. Do lado de fora do tribunal, Gabriel a abraçou forte. Tô orgulhoso de você. Acabou. Ela sussurrou, encostando o rosto no peito dele. Finalmente acabou. Mas havia algo mais nos olhos dela agora. Não apenas alívio, mas esperança. A esperança de quem finalmente estava livre para recomeçar. O eco das palavras do juiz ainda ressoava na mente de Aparecida quando saiu do tribunal. Prisão perpétua para Augusto Albuquerque e seus cúmplices. Deveria estar feliz, mas o que sentia era um vazio imenso no peito, como se uma parte de sua alma tivesse sido arrancada para sempre. Nos dias que se seguiram ao julgamento, as notícias se espalharam pelo país inteiro. 23 pessoas da rede criminosa foram condenadas, juízes, delegados, políticos, empresários.
O maior escândalo de corrupção que o Estado já vira desabou como castelo de cartas. Mas, para a Aparecida, cada notícia na televisão era como sal em ferida aberta. Ver o rosto de Augusto estampado nos jornais, saber que ele era seu pai biológico, machucava de uma forma que ela não conseguia explicar nem mesmo para Gabriel. Você não comeu nada de novo, Gabriel observou, encontrando-a no quintal de casa, olhando para o nada com Valente aos pés. Faz 3 dias que mal toca na comida. Não tenho fome, ela respondeu, a voz saindo fraca como sussurro de fantasma. Gabriel sentou ao lado dela no banco de madeira que ele mesmo fizera. Aparecida, fala comigo. O que está acontecendo? Ela demorou para responder, os olhos perdidos no horizonte onde o sol se punha. Sabe o que é mais doloroso? Não é saber que ele é meu pai. É saber que minha mãe carregou esse segredo terrível, sozinha por tanto tempo. As lágrimas começaram a descer, silenciosas como chuva fina. Imagina a agonia dela, Gabriel. Olhar para mim todo dia e ver o rosto do homem que a destroçou. E mesmo assim me amar, me proteger, morrer defendendo minha inocência. Gabriel pegou a mão dela entrelaçando os dedos. Sua mãe te amou mais que a própria vida. Isso não mudou só porque descobriu quem é seu pai biológico. Mas eu mudei. Aparecida confessou, a dor rasgando as palavras. Desde que soube, me olho no espelho e vejo traços dele. A testa, o jeito do nariz, até a cor dos olhos. Como vou viver sabendo que carrego a cara do demônio que destruiu tantas vidas? Você carrega também a bondade da sua mãe, Gabriel insistiu. E mais importante, carrega suas próprias escolhas. O que fez no tribunal provou isso. Mas Aparecida balançou a cabeça inconsolável. E se um dia eu me transformar nele? Se a maldade que está no meu sangue acordar? Gabriel se levantou e se ajoelhou na frente dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. Escuta bem o que vou te dizer. Conheci Augusto Albuquerque. Vi a frieza dele, a falta completa de remorso. E você? Ele tocou o rosto molhado dela. Você chora pelas vítimas que nem conheceu. Se preocupa com o sofrimento de estranhos. Passa noites em claro pensando em como ajudar outras pessoas. Mas... não tem mas. Gabriel a interrompeu. Um monstro não seria capaz de perdoar como você fez. Um monstro não construiria escola para crianças pobres. Um monstro não amaria um cachorro vira-lata como ama o Valente. Naquele momento, o telefone tocou dentro de casa. Gabriel foi atender, voltando minutos depois com uma expressão estranha no rosto. Era o Dr. Fontes, ele disse, sentando de novo. Tem novidades sobre o caso. Que tipo de novidades? Aparecida perguntou, o medo voltando a apertar seu peito. Encontraram mais vítimas. 6 mulheres se apresentaram depois de ver sua coragem no julgamento. Mulheres que estavam em silêncio há anos, com medo de falar. Aparecida sentiu uma mistura de alívio e dor. E agora? O que vai acontecer com elas? Dr. Fontes quer conversar com você. Disse que essas mulheres só aceitam falar se você estiver presente. Elas confiam em você, Aparecida. Veem você como a pessoa que quebrou o ciclo de silêncio. A ideia de ter que ouvir mais histórias de sofrimento, de carregar mais dor alheia, fez Aparecida sentir-se esmagada. Não sei se tenho forças para isso, Gabriel. Já carreguei tanta tristeza. Não precisa carregar sozinha, ele disse gentilmente. Estarei com você a cada passo. Na semana seguinte, Aparecida conheceu as 6 mulheres na sala do Dr. Fontes. Cada história era um punhal no coração. Meninas que tinham sido destroçadas ainda crianças. Mulheres que passaram a vida inteira se culpando pelo que sofreram. Fernanda, de 30 anos, tinha apenas 15, quando foi abusada por Ricardo Albuquerque. Engravidei, ela contou entre lágrimas. Meus pais me expulsaram de casa. Tive que criar meu filho sozinha, sempre com medo de que descobrissem quem era o pai. Onde está seu filho agora? Aparecida perguntou, o coração apertado. Tem 14 anos. É um menino bom, inteligente, mas ultimamente anda perguntando sobre o pai. Não sei como contar a verdade. Marina, de 28 anos, foi vítima do juiz Henrique Silva. Ele prometeu me ajudar num processo contra meu ex-marido violento. Disse que se eu colaborasse, ganharia a guarda dos meus filhos. Ela soluçou. Fiz tudo o que ele quis e mesmo assim perdi as crianças. Faz 2 anos que não vejo meus bebês. Uma a uma, as mulheres contaram suas tragédias. Aparecida chorava junto, sentindo na própria alma a dor de cada uma.
Gabriel, ao seu lado, anotava tudo com o punho cerrado de raiva. Por que vocês resolveram falar agora? Aparecida perguntou no final. Por sua causa, respondeu Carla, de 25 anos. Vi você no tribunal enfrentando aquele monstro. Pensei, se ela conseguiu, talvez eu também consiga. Você nos deu esperança. Completou Ana, de 32 anos. Mostrou que é possível gritar depois de tanto silêncio. Dr. Fontes se pronunciou. Com esses novos depoimentos, podemos reabrir casos arquivados. Outras pessoas da rede podem ser investigadas. Isso significa mais julgamentos? Aparecida perguntou, exausta só de pensar. Significa justiça de verdade. O promotor respondeu. Significa que nenhuma dessas mulheres vai carregar essa dor em silêncio nunca mais. Naquela noite, de volta em casa, Aparecida desabou nos braços de Gabriel. Como elas aguentaram tanto tempo sozinhas? Como suportaram carregar essa dor sem dividir com ninguém? Do mesmo jeito que você aguentou, Gabriel respondeu, acariciando seus cabelos. Com a força que só as mulheres têm, com a coragem de quem não pode desistir. Tenho medo, Gabriel, ela confessou. Medo de que essa dor nunca acabe. De que sempre apareçam mais histórias, mais sofrimento. Vai aparecer mesmo, ele disse honestamente. Porque você abriu uma porta que estava fechada há muito tempo. Mas sabe o que isso significa? O quê? Que cada mulher que encontrar coragem para falar vai ficar um pouco mais livre. Que cada história contada vai quebrar mais um pedaço dessa corrente de silêncio. Gabriel a olhou nos olhos. Você não está só curando suas feridas, Aparecida. Está ajudando a curar as feridas de muitas outras. Por alguns dias a casa ficou cheia de visitas. As 6 mulheres vinham conversar, buscar apoio, dividir suas dores. Aparecida descobriu que tinha um dom natural para ouvir, para confortar, para oferecer esperança onde só havia desespero. Você deveria estudar psicologia, Gabriel sugeriu uma noite, depois que Marina tinha ido embora mais aliviada. Tem um jeito especial de lidar com trauma. Acha mesmo? Aparecida perguntou, uma fagulha de interesse brilhando nos olhos pela primeira vez em semanas. Tenho certeza. E podíamos trabalhar juntos. Eu cuidando da parte médica, você da parte emocional. A ideia plantou uma semente no coração de Aparecida. Pela primeira vez desde o julgamento, conseguiu vislumbrar um futuro que não fosse apenas sobrevivência, mas propósito. Gabriel, ela disse de repente, acho que entendi por que tudo isso aconteceu. Como assim? Não foi só para me libertar. Foi para que eu pudesse ajudar a libertar outras. Para que minha dor servisse de ponte, para que outras mulheres encontrassem a voz que perderam. Gabriel sorriu, vendo a luz voltar aos olhos dela. Agora você está falando como a Aparecida que eu me apaixonei. E pela primeira vez desde o julgamento, Aparecida sorriu de volta. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O primeiro passo de uma jornada nova que estava apenas começando. 2 anos se passaram desde o julgamento que mudou a vida de Aparecida para sempre. A menina que um dia tremeu de medo no banco das testemunhas, agora caminhava segura pelos corredores da faculdade de Direito, a pasta cheia de livros e sonhos embaixo do braço. Mas o caminho até ali não tinha sido fácil, não, senhor. Cada dia era uma luta contra os fantasmas do passado. Cada noite uma batalha contra os pesadelos que teimavam em voltar. Teve momentos em que Aparecida quis desistir, jogar tudo pro alto e voltar para sua casinha no interior, longe do mundo e de suas dores. Não posso mais. Ela chorou uma noite nos braços de Gabriel, depois de uma aula particularmente difícil sobre crimes contra a dignidade sexual. Cada caso que estudo, cada lei que leio, me lembra do que passei. É como viver o trauma de novo, todo santo dia. Gabriel acariciou seus cabelos com a paciência de quem entende que algumas feridas demoram uma vida inteira para cicatrizar. Você quer parar? Quero, ela soluçou, mas não posso. Tem muita gente contando comigo. E era verdade. A casa que dividiam havia se tornado um refúgio para mulheres que precisavam de apoio. Marina vinha toda semana conversar sobre a luta pela guarda dos filhos. Fernanda trazia o filho de 16 anos, que finalmente soubera a verdade sobre o pai e precisava de ajuda para processar a informação dolorosa. Tia Aparecida, o menino perguntou numa dessas visitas, os olhos cheios de lágrimas. Sou filho de um monstro. Isso me faz monstro também? A pergunta atingiu Aparecida como tiro no peito. Era a mesma dúvida que a atormentava desde que descobrira sua própria origem. Escuta bem, Pedro.
Ela disse, se ajoelhando na frente do adolescente. Você não é seu pai. Não importa o sangue que corre nas suas veias, importa o que você escolhe fazer com a vida que tem. Mas, e se eu ficar igual a ele quando crescer? Não, vai ficar. Aparecida respondeu com firmeza, segurando as mãos do menino. Sabe como sei? Porque você está aqui preocupado com isso. Um monstro não se preocuparia. Um monstro não choraria por medo de fazer mal aos outros. Fernanda observava a conversa com lágrimas nos olhos. Obrigada, sussurrou para Aparecida depois. Ele não quis conversar com nenhum psicólogo, mas contigo se abriu completamente. Era assim que Aparecida descobriu seu verdadeiro chamado. Não apenas estudar leis, mas usar sua experiência para ajudar outros que passavam pela mesma dor. Gabriel, vendo o dom natural dela, sugeriu que fizessem um curso de especialização em trauma familiar. Podemos abrir um centro de apoio, ele disse uma noite, enquanto jantavam na mesa simples da cozinha. Eu cuidando da parte médica, você da parte jurídica e emocional. Com que dinheiro? Aparecida perguntou, sempre prática. Você sabe que quase tudo que herdei dos Albuquerque foi usado na escola do sertão. Gabriel sorriu misterioso. Tenho uma proposta para você. Na manhã seguinte, ele a levou para conhecer um terreno na periferia da cidade. Era grande, arborizado, perfeito para a construção de um centro de atendimento. É lindo, Aparecida comentou, imaginando como seria o lugar cheio de vida, de esperança. Mas deve custar uma fortuna. Já está comprado, Gabriel disse simplesmente. Como assim já está comprado? Com que dinheiro? Gabriel respirou fundo como quem se prepara para revelar um segredo guardado há muito tempo. Aparecida, tem uma coisa que nunca te contei sobre mim. O coração dela acelerou. Que coisa? Minha família não é pobre como deixei entender. Meu avô era dono de várias empresas. Quando morreu, deixou uma herança considerável para mim e meus primos. Aparecida sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Você é rico e nunca me contou? Sou, mas uso o dinheiro discretamente para ajudar quem precisa. A clínica onde trabalho é minha. O hospital que atende as crianças carentes, financio escondido. Gabriel pegou as mãos dela. Não contei antes porque queria que você me amasse por quem sou, não pelo que tenho. Aparecida puxou as mãos, a raiva e a decepção misturadas no peito. Você mentiu para mim. Omiti, Gabriel corrigiu, porque já tinha visto muita gente mudar de comportamento quando descobria minha situação financeira. E eu sou como essas pessoas? Ela perguntou, magoada. Não, claro que não. Gabriel tentou se aproximar, mas ela recuou. É justamente porque você é diferente que resolvi contar agora, porque confio em você completamente. Aparecida virou as costas para ele, olhando para a paisagem do terreno através das lágrimas. Como posso confiar em alguém que escondeu algo tão importante? Do mesmo jeito que eu confiei em você quando soube que era filha de Augusto Albuquerque. Gabriel respondeu suavemente. Porque o amor verdadeiro não se baseia no que temos ou de onde viemos, mas em quem escolhemos ser a cada dia. As palavras dele ecoaram no coração de Aparecida, lembrando-a de sua própria luta para não ser definida, pelo sangue que carregava. Lentamente se virou para encará-lo. Por que me contar agora? Porque quero construir algo contigo, não só o centro de apoio, mas uma vida inteira, uma família baseada no amor, na honestidade, na vontade de fazer o bem. Gabriel se ajoelhou ali mesmo, no terreno empoeirado, e tirou do bolso uma pequena caixa. Aparecida, você quer casar comigo? O mundo parou. As lágrimas que desciam pelo rosto dela agora eram de emoção pura, de alegria misturada com medo. Gabriel, sei que você tem medo. Ele continuou, ainda ajoelhado. Sei que confiança é difícil para você depois de tudo que passou. Mas te prometo uma coisa. Vou passar o resto da vida te mostrando que nem todo homem é como os que te machucaram. Aparecida olhou para aquele homem bom que conhecera num cemitério, que a ajudara nos momentos mais difíceis, que escolhera ficar ao seu lado mesmo conhecendo toda a sua dor. E se eu não conseguir ser uma boa esposa? E se as feridas do passado atrapalharem nossa felicidade? Então vamos curar juntos, Gabriel respondeu simplesmente. Um dia de cada vez, como temos feito até agora. Sim, ela sussurrou, o coração transbordando de amor e esperança. Sim, quero casar com você. O anel era simples, delicado como ela gostava. Quando Gabriel o colocou em seu dedo,
Aparecida sentiu como se uma porta se abrisse dentro do peito, a porta para um futuro que ela finalmente se permitia sonhar. Nos meses que se seguiram, enquanto planejavam o casamento e a construção do centro de apoio, outras novidades chegaram. Dona Josefina, a velha parteira que testemunhara contra Augusto, recebeu uma homenagem especial do governo por sua coragem. Aos 88 anos, foi nomeada cidadã honorária da cidade. Pensei que ia morrer sem ver. Justiça feita, ela disse para Aparecida durante a cerimônia. Mas você trouxe a luz onde só havia escuridão. Teresa Albuquerque, a ex-cunhada que saíra da clínica psiquiátrica, também encontrou seu lugar no mundo. Com a ajuda de Aparecida, conseguiu um trabalho numa biblioteca municipal, onde sua educação refinada e sede de justiça eram valorizadas. Você me salvou, Teresa disse num dos encontros semanais que mantinham. Me deu uma razão para continuar vivendo. Mas nem tudo eram flores. Zefa, a antiga madrasta, apareceu numa tarde de chuva, mais magra e amargurada que antes. A vida não tinha sido gentil com ela depois que saiu da roça. Vim pedir perdão, ela disse, parada na porta da casa como alma penada. E pedir ajuda. Aparecida sentiu o peito apertar, todas as humilhações da infância voltando de uma vez. Mas ao olhar para a mulher destroçada à sua frente, viu apenas uma criatura quebrada que também precisava de cura. Entre, disse simplesmente. Zefa chorou como criança perdida. Não merecia tua bondade. Depois de tudo que fiz contigo, não é sobre merecer. Aparecida respondeu oferecendo um copo de água. É sobre quebrar o ciclo de dor. Gabriel, observando da cozinha, se orgulhou ainda mais da mulher que amava. Via nela a prova viva de que o sofrimento, quando transformado em sabedoria, pode curar não apenas quem sofreu, mas também quem causou o sofrimento. Zefa, Aparecida disse depois que a mulher se acalmou, tem um lugar para você no centro que estamos construindo. Se quiser ajudar, claro. Ajudar como? Zefa perguntou desconfiada. Cuidando das crianças que chegam machucadas, sendo a avó carinhosa que muitas delas nunca tiveram. A proposta transformou Zefa instantaneamente. Pela primeira vez desde que chegara, sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de gratidão. Você me daria uma segunda chance? Estou te dando a primeira chance de ser quem você realmente é por dentro. Aparecida corrigiu gentilmente. Quando Zefa saiu naquela tarde, prometendo voltar para ajudar na construção do centro, Gabriel abraçou Aparecida por trás, beijando seu pescoço com ternura. Você é incrível, sussurrou. Consegue ver o bem até nas pessoas que te machucaram. Aprendi com minha mãe, Aparecida respondeu, tocando na pequena foto de Maria das Dores, que mantinha sempre na mesa da sala. Ela me ensinou que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. O centro de apoio ficou pronto 6 meses depois. Era um lugar bonito, acolhedor, com salas de atendimento psicológico, consultórios médicos, uma biblioteca e até uma pequena creche para que as mães pudessem trazer os filhos durante as consultas. Na placa da entrada estava escrito: Centro, Maria das Dores, onde a dor se transforma em esperança. No dia da inauguração, mais de 200 pessoas compareceram. Vítimas que Aparecida tinha ajudado, profissionais que queriam apoiar o projeto, autoridades que reconheciam a importância do trabalho. Dr. Fontes fez o discurso de abertura. Este lugar nasceu da dor de uma jovem que se recusou a deixar que o sofrimento tivesse a última palavra. Nasceu da coragem de quem transformou trauma em missão, ferida em cura. Aparecida, de vestido branco simples, o anel de noivado brilhando no dedo, subiu ao microfone com o coração cheio de emoção. Este centro não é meu, ela disse, a voz firme mas carregada de sentimento. É de todas as mulheres que encontraram coragem para gritar depois do silêncio. É de todas as crianças que precisam saber que o mundo pode ser bom, apesar de toda maldade. Ela fez uma pausa olhando para Gabriel no meio da multidão. É para honrar a memória da minha mãe, Maria das Dores, que morreu defendendo minha inocência, e é para provar que do sofrimento maior pode nascer o amor mais verdadeiro. O aplauso foi ensurdecedor, mas para Aparecida, o momento mais especial foi quando viu, no fundo da plateia, Pedro, o filho de Fernanda, bater palmas com lágrimas nos olhos. Ao lado dele, outras crianças e adolescentes que tinham encontrado no centro um lugar para curar suas feridas. Conseguimos,
Gabriel sussurrou em seu ouvido quando desceu do palco. Não, Aparecida corrigiu, olhando ao redor do lugar cheio de vida e esperança. Apenas começamos. 5 anos depois da inauguração do centro, numa manhã de setembro cheia de sol e promessas, Aparecida acordou com uma dor diferente no peito. Não era a dor antiga dos traumas, aquela que conhecia tão bem. Era algo novo, estranho, que a fez levar a mão ao ventre ainda liso. Gabriel, ela chamou, sacudindo gentilmente o marido que dormia ao lado. Acorda. Eles tinham se casado 2 anos atrás, numa cerimônia simples, mas emocionante, debaixo do juazeiro onde Maria das Dores estava enterrada. Foi Aparecida quem escolheu o local. Queria que a mãe participasse do momento mais feliz de sua vida. Que foi, amor? Gabriel perguntou, ainda sonolento. Acho que preciso fazer um exame. Gabriel se sentou na cama de uma vez, os olhos de médico já alerta. Tá sentindo o quê? Dor onde? Não é dor exatamente. Aparecida disse, confusa com as próprias sensações. É como se algo tivesse mudado dentro de mim. 2 horas depois, no consultório do próprio Gabriel, Aparecida olhava para o resultado do exame com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de uma alegria tão intensa que doía. Tô grávida, ela sussurrou, como se não acreditasse nas próprias palavras. Gabriel a abraçou forte, ele também chorando. Vamos ter um bebê nosso. Mas junto com a alegria veio o medo. Naquela mesma tarde, sentada no quintal de casa, Aparecida se viu assombrada por pensamentos terríveis. E se fosse um menino? E se os genes de Augusto Albuquerque se manifestassem na criança? E se ela não conseguisse ser uma boa mãe depois de ter crescido sem o amor materno presente por tanto tempo? Gabriel, ela disse quando ele chegou do centro à noite. Tenho medo. Medo de quê? Ele perguntou, sentando ao lado dela no banco onde passavam as tardes conversando. De não saber como ser mãe. De passar para o nosso filho os traumas que carrego. Ela hesitou, a voz falhando. De ver traços de Augusto no rosto da criança. Gabriel pegou as mãos dela, calejadas agora pelo trabalho no centro, mas também suaves do carinho que distribuía diariamente. Aparecida, olha para mim. Ela ergueu, os olhos molhados. Lembra do Pedro, filho da Fernanda? Quando ele chegou no centro aos 16 anos, destruído por saber que era filho de Ricardo Albuquerque? Lembro. E olha ele hoje, formado em medicina, trabalhando com crianças carentes, noivo de uma moça maravilhosa. O sangue que corre nas veias dele não determinou quem ele se tornou. Mas e se? Não tem se. Gabriel a interrompeu gentilmente. Nosso filho vai crescer cercado de amor, de princípios, de exemplos bons. Vai aprender desde cedo que as escolhas importam mais que a origem. Os 9 meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Aparecida se dedicou ainda mais ao centro, como se quisesse garantir que o mundo fosse um lugar melhor para receber sua criança. Ajudou dezenas de mulheres a encontrar força, dezenas de crianças a curar feridas invisíveis. Zefa, que se tornara uma avó carinhosa para todas as crianças do centro, acompanhava a gravidez de Aparecida com um cuidado emocionante. Essa criança vai ser abençoada, ela dizia, acariciando a barriga crescente. Vai nascer do amor verdadeiro. Às vezes ainda não acredito, Aparecida confessou numa dessas visitas. Depois de tanta dor, tanta luta, agora vou ter algo meu para amar e proteger. E ela vai ter a melhor mãe do mundo. Zefa respondeu, os olhos brilhando. Uma mãe que conhece a dor e por isso vai saber valorizar cada momento de alegria. No 7º mês, Aparecida recebeu uma notícia que a abalou profundamente. Augusto Albuquerque havia morrido na prisão. Um infarto durante o sono. A princípio sentiu apenas alívio. O monstro que assombrara seus pesadelos finalmente não podia mais fazer mal a ninguém. Mas nos dias que se seguiram, veio uma tristeza. Estranha, inexplicável. Durante o trabalho no centro se pegou chorando sem motivo aparente. Por que tô triste? Ela perguntou a Gabriel numa noite em que não conseguia dormir. Deveria estar feliz. Ele se foi, porque apesar de tudo, ele era seu pai biológico. Gabriel respondeu com a sabedoria que sempre a tranquilizava. É natural sentir uma perda, mesmo de alguém que te fez mal. Mas ele me destruiu. Destruiu minha mãe. E você destruiu o poder que ele tinha sobre você. Transformou a dor em força, o trauma em missão. Ele pode ter dado início à sua história,
Mas quem escreveu o final foi você. Teresa Albuquerque veio visitá-la na semana seguinte, também abalada pela morte do cunhado. Sei que é estranho dizer isso, ela falou, mas sinto como se agora finalmente todos os fantasmas tivessem sido colocados para descansar. Também sinto isso. Aparecida concordou, a mão no ventre onde a filha chutava forte. É como se ela, apontou para a barriga, representasse um recomeço total, uma nova geração livre de todo esse peso. Como vão chamá-la? Aparecida sorriu, tocando a pequena pulseira que ganhara da mãe. Maria Esperança. Maria pela minha mãe. Esperança, porque é isso que ela representa. O parto foi longo e doloroso. 22 horas de trabalho que testaram todos os limites de resistência reaparecida. Mas quando Maria Esperança finalmente veio ao mundo, chorando forte e saudável, toda a dor foi esquecida. Ela é perfeita, Gabriel sussurrou, segurando a filha com o cuidado de quem manuseia um tesouro. Olha os olhinhos dela, são igualzinhos aos seus. Aparecida pegou a menina nos braços e foi como se o mundo inteiro se completasse. Oi, minha princesa, ela sussurrou. Sua mamãe te esperou a vida toda. Maria Esperança era mesmo uma criança especial. Cresceu cercada de amor, não apenas dos pais, mas de toda a família do centro. Pedro, agora médico formado, era como um irmão mais velho. Zefa se transformou na avó mais carinhosa que uma criança poderia ter. Teresa era a tia que contava histórias e ensinava boas maneiras. Aos 3 anos, Maria Esperança já mostrava sinais da personalidade forte que herdara da mãe, mas era uma força usada para proteger e ajudar, nunca para machucar. Mamãe, ela disse numa tarde brincando no quintal do centro, enquanto Aparecida atendia uma mãe em crise. Por que aquela senhora está chorando? Porque ela está triste, meu amor. Mas a mamãe vai ajudar ela a ficar melhor. Posso ajudar também? Aparecida sorriu, vendo na filha pequena o mesmo coração generoso que Maria das Dores tivera. Pode sim. Que tal você desenhar alguma coisa bonita para ela? Maria Esperança correu buscar lápis e papel, voltando minutos depois com um desenho de uma família sorrindo debaixo de um sol amarelo brilhante. Quando entregou o papel à mulher em lágrimas, o sorriso que recebeu em troca iluminou todo o ambiente. Ela tem o dom, Zefa comentou, observando a cena. O mesmo dom que você tem para curar feridas do coração. Numa tarde de domingo, 6 anos depois do nascimento de Maria Esperança, a família estava reunida no quintal de casa, quando a menina fez uma pergunta que Aparecida sempre soubera que viria. Mamãe, me conta a história da vovó Maria das Dores. Aparecida olhou para Gabriel, que assentiu encorajador. Era hora de compartilhar a história, mas de uma forma que uma criança pudesse entender e aprender. Senta aqui do meu lado, minha princesa. Aparecida disse, abrindo os braços. Maria Esperança se acomodou no colo da mãe, os olhinhos grandes fixos em seu rosto. Vovó Maria das Dores era uma mulher muito corajosa. Aparecida começou. Ela viveu numa época difícil, quando as pessoas não tinham muitas oportunidades. Mas ela tinha algo especial, um coração cheio de amor, igual o seu, mamãe. Ela me ensinou a ter um coração assim. Mesmo quando coisas ruins aconteciam, vovó Maria nunca deixou a maldade vencer. Ela escolhia sempre ser boa, sempre ajudar quem precisava. E ela gostava de mim? Aparecida sentiu lágrimas brotando nos olhos. Ela te amava antes mesmo de você nascer, princesa. Sei que lá do céu ela olha por você todo dia. Mamãe, Maria Esperança disse depois de um momento, pensativa. Um dia vou ajudar pessoas como você e vovó Maria faziam? Se for isso que seu coração mandar, meu amor. Mas lembra sempre, não importa de onde a gente vem, importa para onde a gente vai. Não importa o que aconteceu antes, importa o que escolhemos fazer agora. Entendi, a menina exclamou, saltando do colo. Vou desenhar a vovó Maria para colocar no meu quarto. Enquanto Maria Esperança corria para buscar seus materiais de desenho, Aparecida se recostou nos braços de Gabriel, olhando para o céu que começava a ganhar as cores do entardecer. Conseguimos, ela sussurrou. O que conseguimos? Quebrar a corrente. Nossa filha vai crescer sabendo que é amada, protegida, valorizada. Ela nunca vai conhecer o tipo de sofrimento que conheci. Gabriel beijou seus cabelos. E se um dia ela enfrentar dificuldades, terá ferramentas para lidar com elas.
terá amor suficiente para transformar qualquer dor em força. Aparecida sorriu, observando a filha no quintal. Terá uma família que a apoia e a verdade desde o começo. Valente, agora um cachorro velho e sábio, se aproximou e deitou aos pés do casal, como fazia todas as tardes. Seus pelos estavam grisalhos, os movimentos mais lentos, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma lealdade de sempre. Ele também faz parte dessa família, Aparecida disse, acariciando o focinho do companheiro fiel. Naquela noite, depois que Maria Esperança dormiu abraçada ao desenho da avó que nunca conheceu, Aparecida e Gabriel se sentaram na varanda observando as estrelas que brilhavam no céu limpo. Sabe o que descobri? Aparecida disse de repente. O quê? Que o amor verdadeiro não é aquele que apaga as cicatrizes do passado. É aquele que ensina que elas podem se tornar pontos de força. Ela olhou para o marido, os olhos brilhando com uma sabedoria que vinha da superação. Você me amou não apesar das minhas feridas, mas incluindo elas, porque entendeu que elas fazem parte de quem sou, e me tornaram um homem melhor. Gabriel respondeu entrelaçando os dedos nos dela, porque me ensinaram que cuidar de quem amamos é privilégio, não sacrifício. Do quarto da filha, chegou o som suave de uma criança sonhando em paz, sem pesadelos, sem medos, apenas com os sonhos doces de quem cresceu cercada de amor verdadeiro, do sofrimento ao amor. Aparecida murmurou, recordando de todas as lágrimas, de todos os momentos de dor, de toda a jornada que a trouxera até ali, do sofrimento ao amor. Gabriel repetiu, sabendo que não era apenas o fim de uma história difícil, mas o começo de um legado de esperança que se estenderia por gerações. E sob o manto estrelado daquela noite serena, a menina que um dia foi comprada como mercadoria dormia como rainha em seu lar, cercada pelo amor que transformou para sempre sua vida e a de todos ao seu redor. A jornada de Aparecida nos mostra uma verdade profunda e transformadora. Não somos prisioneiros de nossa origem, mas arquitetos de nosso destino. Esta história nos ensina que mesmo nos vales mais escuros da dor humana, sempre existe uma semente de esperança esperando para brotar. Aparecida começou como uma menina maltratada no sertão, passou por traumas inimagináveis, descobriu verdades dolorosas sobre sua origem, mas escolheu usar cada ferida como degrau para construir algo maior. Ela transformou sua dor em propósito, seu sofrimento em sabedoria e seu trauma em missão de vida. O amor verdadeiro que encontrou com Gabriel não apagou suas cicatrizes, mas as transformou em pontos de força que a capacitaram a salvar outras vidas. E você, que acompanhou essa história até aqui, já parou para refletir sobre suas próprias feridas? Quantas vezes permitiu que o passado determine seu futuro? Quantas oportunidades de amor verdadeiro você rejeitou por medo de se machucar novamente? Será que não está na hora de parar de ser vítima das circunstâncias e começar a ser o autor da sua própria história de superação? Como Aparecida, você tem o poder de escolher quem ser a cada dia. Pode continuar carregando o peso do que fizeram com você, ou pode decidir que sua dor servirá para ajudar outros que passam pela mesma luta. Pode ficar preso ao ódio e ao ressentimento, ou pode descobrir que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. A vida está te oferecendo uma nova chance agora mesmo. Talvez seja a hora de procurar ajuda, de se abrir para o amor, de transformar sua experiência em fonte de força para outros. Lembre-se, você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe fazer com o que aconteceu. Se esta história tocou seu coração e te inspirou a acreditar que é possível recomeçar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história emocionante. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo narrativas que transformam vidas. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Mulher traiu marido e abandonou com 5 filhos na roça. Anos depois, voltou de joelhos. Mais uma história emocionante que vai te fazer refletir sobre justiça, superação e o poder da determinação feminina.